Como você percebeu, recentemente eu mudei a tonalidade do meu cabelo. Vários alunos me perguntavam já anteriormente qual era a cor que eu utilizava. Normalmente eu não tenho só um tom no fio, porque a gente retoca a raiz, mas também tem todo um trabalho para criar movimento nas pontas. Então fazia um tempo que eu não mexia nesse movimento, aí eu fiz umas mechas, o pessoal fez, né? Eu dei essa clareada, que eu gosto muito, porque dá uma renovada, né? Então é legal a gente clarear, porque vai ficando escuro. O retoque de raiz, ele vai mantendo a cor, só que a raiz vai crescendo e às vezes a gente sente falta de um ponto de iluminação. Mas eu não deixei de utilizar uma tonalidade dentro do ruivo. E aí eu tenho recebido várias perguntas aí. Qual é a cor da tua raiz? Que cor é o teu ruivo? Ah, eu gostei do teu ruivo que é mais dourado, que não é cobre. E realmente, quando nós falamos em ruivo, o leque é muito grande, né? Teve até uma aula que eu gravei aí, né? Ruivo ou loiro, porque tem esse tom que ele é mais neon, tem o ruivo que eles chamam de raposa, tem o ruivo avermelhado, tem aquele ruivo que é aloirado, e as pessoas até estão falando para mim assim, ai, ficou loira. Sim e não, porque tem um loiro nas pontas, mas como tu pode perceber, o fundo, ele é uma nuance quente. Então eu já tô com a raiz um pouquinho crescida, e é sobre isso que eu quero te falar, como obter uma tonalidade ruiva mais natural, sem que o cabelo fique tão laranja. E um detalhe muito importante que nós precisamos saber é que o resultado final de uma cor é a soma do que está aqui dentro dessa caixinha com o que está dentro do cabelo natural. Porque nós temos um pigmento contribuinte. Lá no início das minhas aulas, está gravado, né? O que é o pigmento contribuinte e a influência dele. Só que o que acontece? A minha base natural é um 5. Eu até tenho umas mechas ruivas. Tipo assim, meu cabelo nasce ruivo aqui na frente, tá? Mas a minha base natural, ela é um 5. E todo o cabelo castanho claro, castanho médio, castanho escuro, os tons castanhos, eles vão ter uma presença de pigmento vermelho. Então, se eu já tenho vermelho aqui dentro, e eu quero direcionar para uma tonalidade ruiva, nem sempre eu vou precisar utilizar o cobre. No meu caso, eu estou utilizando uma tonalidade com o marrom e o dourado. Porque o dourado, quando ele entra em combinação com o vermelho, ele vai trazer uma direção para o ruivo. E aí, essa nuance é perfeita para aquela tua cliente que ela busca um tom acobreado com mais naturalidade. Então, qual é a cor de fato que eu estou utilizando? Quando eu estava um pouco mais ruiva, eu estava dentro do marrom acobreado. E agora que ele está mais claro, eu mudei para mistura de marrom dourado com base natural. Claro, por quê? Porque eu tenho cabelos brancos. Não são muitos, mas o meu branco é bem resistente. Então, nós utilizamos a tonalidade 865, que é o louro claro marrom dourado, com o traço 00, tá? 800 e 865, essas duas nuances. O 00 é o natural intenso, que vai proporcionar cobertura para o branco resistente. E o louro claro marrom dourado, ele vai dar aquela soma com o meu pigmento contribuinte e vai revelar o cobre. Mas, por exemplo, eu apliquei uma tonalidade na altura do 8 e a minha base natural é 5. Se eu quisesse chegar até a altura de um louro claro na minha raiz, eu precisaria contar. Lembra da aula das volumagens, dos oxidantes? Eu teria que contar 5, 6, 7, 8. Eu usaria com 40 volumes. Porém, eu utilizei com 20 volumes. Por que eu utilizei com 20 volumes? Porque eu quero que o meu fio branco fique mais claro que a minha base natural. Porque uma base natural 5, como tu pode perceber, a altura de tom no meu cabelo está entre o 6 e o 7. Eu não vou atingir a altura de um 8, né? Porque a volumagem é que define a altura de tom que nós vamos alcançar. E que coloração eu utilizei?
Percebe que tem várias caixinhas aqui, porque a família da Igor ela é ampla, mas dessa última vez eu utilizei Color 10. Eu vinha utilizando Essence, que é uma coloração sem amônia, mas pra gente que tem uma vida corrida e couro cabeludo sensível, Color 10 é perfeita, porque o tempo de pausa, o tempo de contato com a pele é mais reduzido. Ela fica de 10 a 15 minutos só no cabelo. Ela é utilizada com a loção da Igor, a normal, e é muito prática. Agora, um parênteses, esse produto, essa fórmula, essa tecnologia, ela foi desenvolvida para ser utilizada com o profissional no salão de beleza, né? Eu sei que tem várias pessoas que me acompanham aí que não são profissionais e às vezes olham uma receita, vou fazer em casa. Isso é um serviço para ser feito com o profissional, até porque a aplicação precisa ser mais rápida. Mas fica a dica aí para ti. Sempre que a cliente quiser uma tonalidade de um cobre com maior naturalidade, opte pelo tom dourado. E claro, se você não conhece direito a nomenclatura, o sistema numérico da Igora, o 6 é marrom e o 5 é dourado. Então a tonalidade que eu utilizei, o 865, ele é um ouro claro, marrom, dourado. E se a tua cliente não tiver brancos, você pode utilizar apenas essa cor.